Passei noites em claro ouvindo gritos do apartamento do meu vizinho. Esse tipo de coisa é de se esperar devido ao seu vício. Ele é usuário de drogas desde que mora aqui. Então, isso já aconteceu antes. Várias vezes, para falar a verdade. O único problema é que nunca foi assim. Os gritos não são os gritos habituais de alguém enlouquecendo por alucinações. Soam mais profundos, mais altos e mais animalescos. Para ser sincero, eles não se parecem com nada que eu já tenha ouvido antes. Os gritos começaram novamente, mas dessa vez não são nem remotamente parecidos com os acessos horrorosos de raiva que ouvi antes. É como se alguém estivesse chamando pela morte diretamente do outro lado do muro. Posso ouvir arranhões na parede e batidas altas acontecendo em intervalos aleatórios. E é claro que não sei mais o que fazer. Devo ir até a casa ao lado e ver se ele precisa de ajuda? Chamar uma ambulância? A polícia? Ou um maldito padre? Isso estava passando dos limites e ficando cada vez mais estranho. Afinal, qualquer usuário competente esperaria até o anoitecer antes de fazer uso de ilícitos se soubesse o que isso faz com ele. Depois de boas noites mal dormidas, desisti de aturar tudo aquilo e bati na porta do apartamento dele. Misteriosamente, toda a gritaria parou e um suspiro de alívio escapou da minha boca sem que eu percebesse. Em seguida, ouvi meu vizinho caminhar até a porta e fazer uma pausa. Foi aí que percebi. Era como se ele estivesse falando com alguém, mas não ao mesmo tempo. Ouvi sua voz abafada e então houve outra ainda mais profunda, áspera e repugnante. A única palavra que consegui entender foi alma. Antes que eu pudesse distinguir qualquer outra coisa, repentinamente ele abriu a porta e um fedor indescritível tomou conta de todo o redor. Seus dedos estavam ensanguentados, sem pontas ou mesmo unhas. Seu rosto estava mais vermelho do que eu sabia que o vermelho poderia ser. Um medo avassalador me fez falar baixo. Então perguntei educadamente se estava tudo bem. O homem disse um sim seco, batendo a porta na minha cara logo em questão de segundos. Depois disso, os gritos pararam, mas continuei ouvindo rosnados. Enquanto eu continuava sendo atormentado pela agonia incessante, percebi uma mudança se desenrolando no meu apartamento. Sombras inexplicáveis começaram a se mover pelo meu quarto, passos ecoavam pelos corredores e uma sensação constante de ser observado tomou conta de mim. Sem saída, decidi buscar ajuda na igreja. No entanto, depois de ir até o padre, fiquei ainda mais perplexo quando ele, o cara mais respeitado da cidade, me encarou de maneira desconcertante e calmamente começou a listar uma série de regras para lidar com o que eu realmente estava enfrentando. Essas regras diziam: regra número 1. Assim que você se deparar com um possuído, saberá instantaneamente, mesmo que sua mente se recuse a aceitar a verdade. Uma vez vistos, eles lhe causarão sensações inéditas, como por exemplo garras sobre sua pele, ecoando a existência dos abismos mais sombrios. A sensação será tão penetrante que cada fio de cabelo em seu corpo levantará, como se estivesse sendo tocado por mãos invisíveis e bestiais, enquanto uma presença maligna parece se alastrar em cada canto obscuro de sua alma. Regra número 2. Jamais use luz elétrica depois de ter notado a presença de um possuído por perto. Ao fazer isso, você oferece uma trilha luminosa e chamativa para os olhos famintos do demônio. A presença dele tem o poder de distorcer as sombras, transformando o que era uma penumbra inofensiva
em uma sombra inexplicável que se contorce ao seu redor, como se fosse a manifestação de outra imagem. Cada facho de luz produzida por eletricidade é uma isca tentadora para atrair o ser demoníaco que te espera do outro lado. Portanto, caso precise verdadeiramente de algum tipo de iluminação, recorra à antiga vela ou a uma lamparina, que poderão ser apagadas com rapidez se necessário, mas jamais use lanternas ou lâmpadas comuns. Regra número 3. Não fique perto de animais. Eles têm uma sensibilidade aguçada para a presença do mal. Se um animal doméstico aparenta estar agitado ou demonstra medo repentino na sua presença, é um sinal claro de que algo maligno está próximo. Criaturas inocentes podem perceber a aura maligna de um possuído e reagir de forma imprevisível, desde rosnados e latidos incessantes até um silêncio repentino e olhares fixos na direção do perigo invisível. Há de se dizer também que os animais, muitas vezes, agem como cúmplices dos demônios, como se estivessem sintonizados, trabalhando em conjunto para proteger um ao outro. Sendo assim, ficar perto deles nessas circunstâncias só aumentará o risco de você ser arrastado para o inferno. Regra número 4. Evite se aproximar de crianças. Assim como os animais também são inocentes e os demônios têm uma afinidade peculiar com isso, conseguem influenciá-los de maneiras sutis. Isso se agrava pelo fato das crianças ainda não serem corrompidas pela racionalidade adulta, então são frequentemente atraídas pela presença dos possuídos, que fazem com que se sintam curiosas e estranhamente confortáveis na sua presença. Em alguns casos, elas podem até tentar encobrir a manifestação do possuído, o vendo como um amigo ou uma presença superior. Regra número 5. Evite usar ou estar perto de qualquer objeto que tenha estado próximo de um possuído, pois esses podem servir como portais para o mundo dos possuídos. Itens que foram tocados por indivíduos comuns podem ser contaminados pela presença maligna, agindo como condutores para as entidades se infiltrarem em seu corpo mundano. Mesmo os objetos mais banais, como roupas, utensílios domésticos ou pertences pessoais, podem se tornar receptáculos para as energias sombrias que se alimentam da proximidade com o mundo humano. Regra número 6. De forma alguma você pode tentar ferir um possuído. Isso é, em nenhuma hipótese, use armas de fogo contra um possível desalmado, pois o demônio irá possuir seu corpo instantaneamente no momento do disparo. O uso de armas de fogo não apenas oferece uma abertura para a influência maligna, mas também pode resultar em danos irreparáveis à alma da pessoa possuída, tornando o processo de exorcismo ainda mais complexo e perigoso. Regra número 7. A única exceção para lidar com um possuído frente a frente é quando um faxineiro especializado em manifestações demoníacas intervém. Portanto, chame um desses profissionais o quanto antes, mas não se anime muito, pois mesmo com essa opção em mente, todas as decisões deverão ser aplicadas com extrema cautela. O demônio não hesitará em aproveitar qualquer oportunidade para exercer sua influência sobre os envolvidos, seja possuindo o próprio faxineiro durante o exorcismo ou mesmo infiltrando-se nas mentes daqueles que voluntariamente se dispõem a ajudar na batalha contra o mal. É essencial permanecer atento e protegido, tanto física quanto espiritualmente. Ter muita fé e estar em constante oração durante todo o processo de libertação pode te salvar. Regra número 8. Nunca chame o mal pelo nome. Essas palavras têm poderes próprios e pronunciá-las em voz alta é como abrir uma porta direta para as trevas que ressoará através das dimensões, convidando diversas entidades demoníacas a se manifestarem no nosso mundo, consequentemente se materializando em seu corpo. Portanto, mesmo em momentos de desespero,
Evite referir-se a esses seres pelo nome, senão seu destino será selado. Regra número 9. Se você encontrou um possuído, isso é um sinal claro do fim dos tempos. Siga todas essas regras para que o pequeno bebê de Lúcifer, que está dentro do possuído, não nasça. Até a próxima. Obrigado.